Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 76, sequência vídeo anterior, ação e reação. Pobre mulher prorrompeu em choro convulso, junto de nós, cortando a palavra de nosso amigo. De punhos cerrados reclamava infeliz: quem me libertará de Satã? Quem me livrará do poder das trevas? Santos anjos! E quando ela disse santos anjos, ela olhava à sua volta, pois ela tinha como anjos Silas, Hilário, André e outros. Santos anjos, socorrei-me, socorrei-me contra o temível Belfegor. Olha só que tristeza. Silas convocou-nos ao amparo magnético imediato. Enfermeiros presentes acorreram, solícitos, impedindo o agravamento da crise. Maldito, maldito, repetia a demente, persignando-se, pois ela encontrava-se em crises, invocando o socorro divino através da oração. Procurei anular-lhe os movimentos desordenados, adormecendo-a pouco a pouco. Asserenado o ambiente, convidou-nos Silas a sondar-lhe a mente conturbada, agora sob o império de profunda hipnose. Agora sob o império de profunda hipnose. É óbvio, a hipnose mantida pelos elos, pelos vínculos com os comparsas. Durante décadas e décadas no corpo físico e, quem sabe, séculos e séculos através dos tempos em outras existências. Porque no corpo físico mesmo, quantos milhões de pessoas se encontram escravas ao mesmo tempo. Desses elos, desses vínculos, hipnotizadas pelas ilusões, pelas fantasias, hipnotizadas,
cobaias, hipnotizada pelos comparsas das ilusões, das facilidades, do ilícito e por aí em diante. Então, nesse instante, Silas convida André e Hilário a sondar aquela alma que encontrava-se sobre profunda hipnose. Busquei pesquisar-lhe a desarmonia em rápido processo de análise mental e verifiquei, espantado, que a pobre amiga era portadora de pensamentos horripilantes. Então vejamos, mesmo ali adormecida, sob o efeito das energias benfazejas, positivas dos nossos amigos, mas adormecida, mesmo assim, sua mente continuava de um lado a outro, pensamentos horripilantes. Verifiquei espantado que a pobre amiga era portadora de pensamentos horripilantes, mesmo naquelas condições. Trazia ela pensamentos horripilantes. Como que a se lhe enraizar no cérebro, via escapar-lhe do campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado, de longa cauda, com a fisionomia de um caprino degenerado. Olha só. Exibindo pés em forma de garras e ostentando 2 chifres. Sentado numa cadeira tosca, qual se vivesse em perfeita simbiose com a infortunada criatura em mútua imanização. Nesse instante, percebemos essa imanização, percebemos a hipnose, essa indução, percebemos o processo mitológico através das imagens induzidas pelos magnetizadores e, ao mesmo tempo, a fixação perispiritual dessas imagens todas
que um dia, graças à habilidade dos magnetizadores, graças ao excesso do remorso que trazia ela no íntimo, graças a esses fatores todos, essa situação, esse quadro se fazia presente aos olhos de André. Porque se não fosse esses fatores todos, obviamente, essas imagens não teriam fixado na mente, nos arquétipos dessa nossa irmã. Diante da minha pergunta silenciosa, o assistente informou. Olha só. Diante da minha pergunta silenciosa, o assistente informou, quer dizer, André, ele interroga Silas a respeito das imagens que ele presenciava, que ele via ali à sua frente, na sua mente, presa à mente daquela paciente. Então Silas, captando o pensamento de André, Silas lhe responde, olha só, é um chifre mental, André. Pois agora você consegue entender por que tivemos que dizer que aquelas imagens ali não passava-se de uma projeção, de uma indução, porque aquele fator era inexistente. Então observe o que Silas aqui responde a André. É um chifre mental, André. Esse André é nós que estamos criando aqui nesse trecho. É um chifre mental, André. Criado e nutrido por ela mesma. Você conseguiu entender? É um chifre mental, criado e nutrido por ela mesma, sustentado por ela mesma. Então, pensemos da seguinte forma: algumas religiões na Terra amedrontam a humanidade, apresentando à humanidade uma forma demoníaca, um ser
com chifre, corpo de animal, no lugar das mãos e dos pés, casco de equino ou de cavalo, no lugar da cauda do cavalo, uma cauda pontiaguda, enfim, um ser que cospe fogo pela boca, que na terra, por muitos, são conhecidos demônio, Satã, capeta, enfim, você consegue entender. Mas isso tudo é mitologia. Isso tudo foi criado um dia pelas religiões. Isso tudo são dogmas de muitas religiões para amedrontar os seus fiéis, prendendo os fiéis ali no cabresto, na baia. Pois é natural que o indivíduo preso neste cabresto, nestas baias, escravo destas religiões, preso numa cultura que não é cultura, preso num sistema que não é sistema. Então, é óbvio, não deixe de sustentar Deus, porque caso contrário cairás nas mãos do demônio e ele te levará para o inferno e te trancará nos caldeirões do inferno por toda a eternidade. Isso é mitologia. Mas é preciso entender que muitas pessoas, conforme as histórias descrevem, as pessoas meio que idealiza aquela forma, dando vida àquela forma, plasmando e fixando-a em sua mente. Pois quando você a interroga, que forma tem? Qual é a forma do capeta? A pessoa lhe descreve essas cenas horripilantes, primitivas, negativas, falsas. Da mesma forma, age os hipnotizadores nas regiões de treva, quando, através da hipnose, através da indução, implantam na mente daquele indivíduo aquela simbiose, aquelas imagens. É o caso dessa paciente.
é um chifre mental, André, criado e nutrido por ela mesma. As ideias macabras da magia aviltante. As ideias macabras da magia aviltante. Quais? Sejam as da bruxaria e do demonismo, que as igrejas denominadas cristãs propagam, é o que acabamos de dizer. A pretextos de combatê-los, mantendo crendices e superstições. Essa é uma das formas encontrada pelas religiões aqui na Terra em manter as cobaias presas na ignorância. Porque isso são crendices. São pretextos de combatê-los mantendo crendices e, ao mesmo tempo, superstições, ao preço de conjurações e exorcismos, ao preço de conjurações e exorcismos, geram imagens como esta, e se difundirem nos cérebros fracos e desprevenidos. Olha só, cérebros fracos e desprevenidos. Cérebros fracos. Cérebros indisciplinados. Cérebros irresponsáveis. Cérebros sem cultura, sem educação. Sem cultura e sem educação. Porque esses sem culturas e sem educação dos desígnios de Deus, esses que são mantidos como cobaias da mitologia, das superstições, das crendices, de fato, na Terra. Estabelecendo epidemias de pavor alucinatório. As inteligências desencarnadas, entregues à perversão, olha só, entregues à perversão, valem-se desses quadros mal contornados que a literatura feticista ou a pregação invigilante distribuem na Terra. Então, em outros termos, mas já dissemos isso aqui, já esclarecemos em parte. Porque as religiões, elas se preocupam em manter os cobaias nos cabrestos, nas baias, confinados ali, naquela ignorância, naquela pobreza de espírito, enfermos mentalmente, moralmente e intelectualmente, enfermos físicos, cobaias
Você sabe o que significa cobaias. Mas graças, né? Esse processo todo estabelecendo epidemias de pavor alucinatório às inteligências desencarnadas entregues à perversão, valem-se desses quadros mal contornados, falsos, que a literatura feticista ou a pregação invigilante distribuem na Terra. Próximo vídeo, próximo dia.